Olá, sou o pastor Sérgio, professor de teologia. Meditando um pouco a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver ali a história de Saulo de Tarso, o famoso apóstolo Paulo, personagem importantíssimo para a doutrina cristã, mas que teve uma grande dificuldade de aceitação no começo do seu ministério. Todos devem saber como ocorreu a chamada de Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, em perseguição aos cristãos da época, com cartas dos sacerdotes, com autoridade para prender, para maltratar, né, para tentar desfazer a religião nova que estava surgindo. Paulo, na melhor das intenções, queria proteger o judaísmo, queria proteger a doutrina mosaica, e com essa intenção ele vai atrás dos cristãos. Uma vez perseguidor, chega até a estrada de Damasco, quando ele tem um encontro sobrenatural com Cristo. A partir dali, se converte, se batiza, é cheio do Espírito Santo, e começa o seu desejo e interesse em fazer diferente do que ele fazia até aquele momento. Agora ele queria servir a Cristo e recompensar todo o prejuízo que ele causou à igreja do Senhor. Nesse intento, nesse desejo, ele queria já realizar a obra a qual ele foi chamado. Mas infelizmente os discípulos, como todo bom cristão preconceituoso, não aceitou a conversão de Saulo, não entendeu que Saulo de fato havia tido um encontro com Cristo, e por isso rejeitaram e deixaram ele de escanteio. Se passaram 15 anos até que Barnabé procura Paulo e o introduz, no grupo de apóstolos, o apresenta e o acompanha em algumas obras missionárias. Só aí Paulo começa a poder se expressar e demonstrar o quanto ele tinha, de compromisso com o reino, com a obra de Deus. Mas durante todo o seu ministério não foi diferente. Ele continuou sendo perseguido, julgado, continuou sendo desmerecido. As igrejas que ele fundava, outras pessoas iam até lá e convenciam o povo de que ele não era chamado para isso, de que ele não fazia parte dos escolhidos por Cristo e assim por diante. O que eu quero dizer com essa meditação a respeito da história do apóstolo Paulo? Que embora você faça a obra de Deus, queira fazer o melhor para Cristo, sempre haverá pessoas que não aceitarão a obra que Deus tem na sua vida. Não entenderão o mistério de Deus na sua vida. E o mais importante é que você não se entristeça, não se preocupe com isso. Não se sinta menosprezado, menosprezada, ou acabe desistindo do seu chamado por causa de aceitação alheia. O mais importante é que Cristo lhe aceitou. Cristo te escolheu e colocou você para fazer uma grande obra. Então que nada venha fazer você parar. Medite a respeito da história do apóstolo Paulo, você vai ver que ele tinha todos os motivos para desistir, para entregar o seu ministério. Mas ele foi até o fim e foi um dos maiores pregadores do evangelho, foi um dos maiores missionários, foi um dos maiores doutrinadores, da igreja cristã. Imagine a Bíblia Sagrada sem as 13 cartas de Paulo. Deu para imaginar? Imagine a Bíblia Sagrada com ausência de todo o ensinamento que nós achamos ali aos romanos, aos coríntios, aos tessalonicenses, aos filipenses, colossenses. Já imaginou? Imagine o quanto se perderia ou não se teria acesso à informação com relação à ceia do Senhor, que Paulo nos orienta bem claramente a respeito do padrão. O que seria a respeito da contribuição honesta, dirigida pelo Espírito? O que seria com relação à vinda de Cristo, ao porvir, às revelações, aos vasos de honra? Então nós precisamos de tudo isso. A igreja basicamente foi construída em cima dos ensinamentos de Paulo. Cristo estabeleceu Pedro, estabeleceu João, estabeleceu tantos outros apóstolos, mas com certeza estabeleceu Paulo, que traz tanta revelação e tanta orientação útil para o reino. Timóteo, seu discípulo, seu aluno, tem riquezas maravilhosas a respeito de ministério dentro da carta que ele escreve a Timóteo, que ele escreve a Tito. Então é claro, é óbvio, é muito natural a gente perceber através do que Paulo escreveu o quão importante foi a sua atuação no reino. E você? Qual é a sua atuação no reino? O quanto você é útil para o reino de Cristo, para o reino de Deus? Eu tenho certeza que você é útil, que você é necessário, você é necessária,
você tem algo a oferecer, você tem algo a contribuir, você já tem contribuído, já tem feito muitas coisas, mas o inimigo tem tentado te entristecer. E a tristeza maior é saber que a perseguição não vem dos de fora, vem dos de dentro. A perseguição maior ocorre dentro da igreja, dentro da família, da fé, dentro ao meio cristão. Mas não foi diferente com Paulo. E ele venceu. E você vai vencer. Você pode vencer, você vai suportar. Não há prova maior que aquela que nós possamos suportar. Quer dizer que você ainda tem força escondida aí. E você vai conseguir vencer essa batalha. Então fique com essa palavra e creia. Deus está contigo, você não perderá a guerra. Algumas batalhas são inevitáveis que perdamos, mas a guerra já é vencida em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique firme, continue fazendo aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Não permita que outras pessoas ou que alguém diga o contrário. Ore, clame a Deus, interceda por essas vidas e continue fazendo a obra que o Senhor colocou em tuas mãos para fazer. Deus te abençoe e tenha um bom dia. A paz do Senhor Jesus.